Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo na Carta de Romanos. Eu espero que você esteja bem, juntamente com a sua família, e que a primeira semana de estudo EAD, à distância, tenha sido uma experiência boa para você. Nós estamos todos a aprender, não está sendo fácil também para nós professores. Nós gostaríamos muito mais de estar com vocês, naquele contato mais direto, mas infelizmente não é possível no momento. Então vamos trabalhar com as ferramentas que Deus tem nos dado. E graças a Deus por elas, não é verdade? Vamos orar antes de continuarmos a nossa aula de hoje? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito, ó Pai, porque mais uma vez podemos estar diante da Tua Palavra com o objetivo de aprendermos mais a respeito do Senhor e, consequentemente, a respeito de nós também, para que a nossa vida possa ser transformada sempre de acordo com a Tua vontade que é revelada na Tua Palavra. Muito obrigada, nós te pedimos que abençoe o nosso tempo e que o Senhor ilumine a cada um de nós, especialmente os alunos que estão a ouvir ou ver este vídeo, que eles possam ser agraciados com a assistência divina do Espírito Santo e assim as suas vidas possam ser enriquecidas através desse tempo. Oramos assim muito agradecidos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pois então, nós estamos a estudar então o livro de Romanos, ou essa carta, né, que foi escrita por Paulo. Já chegamos até o capítulo 3, versículo 20, e até agora nós temos visto muito claramente que todos os seres humanos, independentemente de raça, de língua, de cultura, todos estão separados de Deus. Não há distinção, né? Tanto gentios quanto judeus, imorais, moralistas, religiosos, ateus, ninguém sobra realmente para dizer: eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Todos estão encerrados debaixo da maldição do pecado. E todos são então culpados, isto é, indesculpáveis diante de Deus. Mesmo aquele que nunca ouviu falar de Jesus, mas ele tem o testemunho da natureza, da criação de Deus, que é suficiente para ele conhecer a Deus, para ele saber a Deus, mas não é suficiente para que ele nasça de novo, para que ele seja justificado pela fé. Ele precisa realmente buscar, adorar, conhecer esse Deus que se revela. E com certeza Deus se revela a todos aqueles que o buscam. Mas nós vimos no capítulo 1 que grande parte da humanidade realmente detém a verdade pela injustiça. Não quer saber, realmente se tornaram nulos em seus raciocínios e os seus corações estão obscurecidos pelo pecado. Essa então é a situação difícil, é a situação ruim em que todos se encontram. Nesse slide que estava aí no início para vocês, ele diz que a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está, eu também estou. Muitas vezes nós pensamos que só esses pecadores que fazem esses pecados grandes, né, que estão destituídos ou longe de Deus. Não, todos estão longe de Deus, todos são pecadores e são igualmente culpados. Olha só como continua essa frase. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina ou num vale muito profundo e você no cume ou no cimo de uma montanha. No entanto,
tem tanta capacidade quanto eles de encontrar ou de encostar nas estrelas. Essa é uma frase desse autor aí, Handley. Irmãos, é isso mesmo que está escrito aí. Esse não é um texto bíblico, mas explica muito bem o que a Bíblia diz a respeito da justificação pela fé. Não importa quão pecador a pessoa esteja, todos estão impedidos ou ninguém consegue por si mesmo alcançar a salvação ou ser justo diante de Deus por qualquer esforço próprio. E é isso que nós vamos estar a estudar nesse próximo bloco, né, nesse bloco de hoje. Nós estaremos estudando a partir do versículo 21 do capítulo 3. E é algo maravilhoso o que acontece aqui, porque Paulo ele está falando, né, sobre essa situação do homem, mas ele começa essa segunda parte do capítulo, no versículo 21, com essas duas palavrinhas, mas agora. Olhem lá na sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aberta, eu espero que tenha. Ali diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Irmãos, essa é a mais gloriosa adversativa da Bíblia. Mas agora, que vem logo depois de toda essa exposição terrível que Paulo faz a respeito da situação do ser humano sem Deus. Paulo interrompe, então, repentinamente o assunto que ele está falando sobre o pecado e, aleluia, glória a Deus! É motivo de muito louvor, realmente. O próprio Deus interveio, Deus não ficou simplesmente a olhar para o ser humano e balançando a cabeça, puxa vida, né, não posso fazer nada. Não, Deus interveio, glória a Deus por isso. Depois de uma longa noite escura e de tempestade, amanheceu o dia, o sol raiou e o mundo é inundado de luz. Mas agora, Jesus veio, manifestou-se a justiça de Deus. Deus preparou um plano gracioso de salvação para a humanidade. Então, esse mas agora é muito importante nesse nosso estudo de hoje. Mas agora a justiça de Deus é imputada pela fé. Versículos 21 do capítulo 3 até 5, 21. Deus providencia a salvação para nós, para o ser humano. E isso é maravilhoso, isso é motivo de darmos glórias a Deus todos os dias da nossa vida. Hoje o nosso tema, então, é a justificação pela fé. Como já lemos o versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Não é algo novo. A justiça de Deus, a justificação pela fé, é algo que vem lá, bem atrás. Já foi ensinada e falada muito a respeito no Velho Testamento, principalmente na vida de Abraão, que nós daqui a pouco iremos estudar. Então, essa lei, essa justiça de Deus, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Não é algo novo, é um cumprimento de profecias que já estavam muito bem escritas lá no Velho Testamento. Manifestou-se a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus que manifestou-se através de Jesus? A justiça de Deus, em primeiro lugar, é um atributo divino. Deus é justo e ele não pode compactuar com o pecado, ele não tolera o pecado, ele não inocenta o culpado. Deus é justo.
Então, essa justiça de Deus, ela se manifestou através de Jesus. Também, essa justiça de Deus é uma ação divina. Ela vem, o próprio Deus vem ao nosso socorro, porque nós somos injustos, nós somos iníquos, nós somos pecadores, nós não temos como estar na presença de Deus da maneira como somos. Então, Deus ele veio através de Jesus para nos justificar. E é também uma aquisição divina. Deus, ele concede o status de justo àquele que crê em Jesus, que justifica o ímpio através da sua morte na cruz, da sua morte substitutiva. Então, a justiça de Deus se manifestou dessas três maneiras, como qualidade de Deus, do caráter de Deus, como ação dele e também como a aquisição que ele nos concede quando cremos em Cristo. Nós também temos, através de Jesus, o único meio de salvação, o único meio de justificação pela fé. É o que diz esse nosso slide aí, né? Que a justificação pela fé é um ato judicial de Deus, no qual ele declara o pecador arrependido livre de culpa e de condenação. E o único meio de justificação é a fé pessoal em Cristo. Não há outro meio de justificação. O único meio é a fé pessoal em Cristo. Por isso que a justificação é pela fé. Nenhum outro meio é possível, por nenhum outro meio é possível o homem conseguir ser justo. E nos versículos 21 a 26, acompanhem comigo aí na sua Bíblia, Paulo, ele fala então a respeito de que, acompanhem aí comigo, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. Todos os que creem, seja de que raça for, recebe a justificação pela fé. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, já que todos pecaram, como está no versículo 23, todos, sem distinção, não há razão para divisões raciais ou tribais, não há razão para orgulho, porque realmente a nossa justificação é gratuita. Diz ali no versículo 27, onde, pois, a jactância ou o orgulho, a vanglória, de todo foi excluída. Não há nenhuma razão para vanglória. Eu não posso me gabar de ser um bom crente, de que Deus me aceita na sua presença por causa da minha bondade, por causa das minhas obras, por causa das coisas que eu faço ou deixo de fazer. Não, isso é impossível. Para Deus, as nossas boas obras não são suficientes para
sermos justificados somente pela fé no sacrifício de Jesus. Então não há razão para orgulho, não há razão para divisões raciais ou tribais. E no versículo 31 diz assim: anulamos, pois, a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Alguns crentes podem pensar, se nós somos salvos apenas pela fé, não é necessário a observância da lei de Deus. Mas Paulo ali diz justamente o contrário. Confirmamos a lei, mas não uma obediência à lei como obrigação, como uma maneira de ser justificado. Uma obediência como um estilo de vida que agrada a Deus. A lei, ela mostra o estilo de vida que agrada a Deus, que Ele gostaria de ver nos seus filhos, no seu povo. Mas o que não é justificado pela fé, que procura a justificação pelas obras, ele procura obedecer à lei para conseguir a sua salvação. E é justamente o contrário. Você crê em Jesus como o seu justificador, o justo que te justifica, e aí você obedece à lei porque você ama a Deus e você quer realmente agradá-lo com a sua vida. É isso então que nós vemos aqui a respeito da justiça. Irmãos, deixem-me tentar ilustrar para vocês de uma maneira que talvez vocês entendam bem melhor o que é a justificação pela fé. A justificação pela fé, ela é algo que não nos pertence. É uma roupa que não nos pertence. É uma cobertura que não é nossa, é de Jesus. Vamos imaginar que você é convidado para uma festa muito chique. Digamos que o presidente do Conselho Municipal te convida para um copo de água, mas nesse convite vem a descrição do tipo de fato que você deve vestir para poder participar dessa festa. E é um fato caro, é uma roupa que você não tem lá no seu guarda-fato. E então você não tem como atender, como ir àquela festa, por causa que você não tem o fato adequado, a roupa adequada para estar presente na festa. Mas acontece que o seu padrinho, ele sabe da sua dificuldade e ele diz, olha, eu tenho um fato da maneira como é exigido para essa festa que você precisa ir. Eu vou te dar o meu fato para que você vista e você assim esteja preparado ou adequado para participar dessa festa. E você faz isso, você tira a sua roupa surrada, né, do trabalho, talvez até um pouquinho gasta, né, bem usada mesmo, e você coloca aquele fato novo e bonito que não é seu, mas que o habilita, o credencia para entrar na festa. E você entra na festa para aproveitar e para realmente usufruir de todas as coisas boas que aquela festa oferece. Assim é a justificação pela fé, irmãos. Nós não temos justiça própria para nos apresentarmos a Deus. E não podemos nos aproximar de Deus sem sermos justos. Então Jesus, ele tomou o nosso pecado, ele pagou o nosso pecado, ele sofreu o nosso castigo. E agora ele nos imputa ou ele nos credita a sua justiça, a justiça que ele conseguiu morrendo lá na cruz. E quando nós cremos, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, nós vestimos a sua justiça, nós somos revestidos com a sua justiça. O nosso pecado é escondido de Deus, como nós vamos ver mais na frente. Nós morremos para o pecado e somos revestidos com a justiça de Jesus. É uma explicação simples, mas eu acredito que dá bem para
o aluno entender um pouco melhor o que é ser justificado pela fé, o que é ser revestido, né, com a justiça de Jesus. Mas Paulo também ele continua argumentando e tentando explicar melhor a respeito do que é essa justificação pela fé. E ele traz um exemplo muito adequado, que é o exemplo de Abraão. O Abraão, ele é a ilustração da justificação pela fé. A justiça de Deus é ilustrada na vida de Abraão no capítulo 4 de Romanos, dos versículos 1 a 25. E não há ninguém melhor, né, do que Abraão para ilustrar essa verdade, porque ele inclusive é chamado por muitos de nós, né, como o pai da fé. E vamos ver o que aconteceu, que Abraão foi, como é que ele foi justificado pela fé. Mas nós vemos ali dos versículos 1 a 3 que a própria palavra de Deus, as próprias escrituras testemunham que Abraão foi justificado pela fé. Olha só o que diz ali nos primeiros capítulos do versículo, dos primeiros versículos do capítulo 4. Desculpa aí a bagunça que a professora às vezes faz, mas tudo bem, né? Nós nos entendemos, estamos juntos, amém? Olha só, que diremos, pois? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. É impossível que Abraão tenha sido justificado por obras. E se isso tivesse acontecido, o que não aconteceu, ele teria de que se gloriar, né? De se achar realmente muito importante. Mas o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, realmente, a própria palavra de Deus diz que Abraão foi justificado pela fé. Depois, ao continuar a leitura, nós vemos claramente que Abraão, ele foi justificado antes da lei. Ele foi justificado antes de Moisés. A lei veio com Moisés, certo? Ainda não existia a lei. E a palavra diz que Abraão foi justificado porque creu em Deus. Lá em Gênesis capítulo 15, é de onde Paulo tirou esse versículo. Gênesis capítulo 15, versículo 6. E também, quando Abraão foi justificado, ele ainda não tinha sido circuncidado. Nós sabemos que a circuncisão é o sinal visível, né, do judeu, que Deus exigiu que fizessem de geração em geração. Mas Abraão ainda não havia sido circuncidado e não tinha a lei. E Deus, a palavra de Deus diz que ele foi justificado pela fé. Mas que tipo de fé que Abraão tinha? Como era essa fé? Era uma fé ativa, era uma fé que não era estática ou parada. Mas Abraão, ele realmente, nós vemos que a fé dele era algo extraordinário, que nós podemos aprender muito através dele. No versículo 18 do capítulo 4, diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Ele esperou contra a esperança. No versículo 19, diz que ele não enfraqueceu na fé. Continuando, no versículo 20, diz que ele não duvidou. Ainda no versículo 20, diz que ele, pela fé, se fortaleceu, dando glória
a Deus. Irmãos, Abraão, no versículo 19, fala que, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, quer dizer, Abraão sabia que ele não podia fazer mais filhos. Ele conhecia o seu corpo, ele sabia que ele não tinha mais, não havia maneira dele fazer filhos. O seu corpo já era amortecido. Da mesma forma, Sara também não podia mais conceber. Já tinha passado, né, toda a sua época de período, ela não tinha mais como conceber de maneira natural. Mas olha só o que diz a Bíblia a respeito da fé de Abraão. Ele esperou contra a esperança, ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou e ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, irmãos, é por isso que Abraão foi justificado. Não foi pelas suas obras, mas porque ele tinha a sua fé fundamentada num Deus todo-poderoso. Ele creu no nascimento do seu filho, mesmo quando todas as possibilidades humanas mostravam ao contrário. Mas ele cria no Deus que vivifica os mortos, que poderia inclusive vivificar o seu corpo e por um instante fazê-lo capaz de fazer aquele filho tão esperado, aquele filho da promessa. No versículo 17, né? Fala que ele cria no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha só, irmãos, que fé maravilhosa que Abraão tinha, que exemplo de fé para nós, queridos irmãos. Inclusive aqui já está incluído o sacrifício de Isaac, né? Ele ofereceu o seu filho em sacrifício, porque ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. Ele não hesitou em fazer realmente tudo aquilo que Deus pediu dele. Ele teve uma fé muito ativa, uma fé frutífera, uma fé que é exemplo para todos nós. Mas agora Paulo conecta o passado com o presente. Olha o que ele diz no versículo 23. E não somente por causa dele, por causa de Abraão, está escrito que a sua fé lhe foi levada em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, eu e você, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a história de Abraão, né, está registrado, tudo está registrado não apenas por causa dele, mas para que nós, hoje, possamos, né, ao ver Jesus, ao ver a cruz, realmente saber a providência de Deus para a nossa salvação. Finalmente veio e nós podemos nos alegrar e nos regozijar e desfrutar dos frutos desta justificação. A justificação pela fé nos traz muitos benefícios, irmãos. Vamos ver alguns desses benefícios. No capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Um dos benefícios da justificação pela fé é a paz com Deus. E essa paz não é ausência de conflitos, ausência de dificuldades. Esse tipo de paz nós não temos no mundo. Mas é aquela paz de sabermos que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Que nós não estamos mais debaixo de condenação.
Nós estamos realmente revestidos com a justiça de Jesus e é assim que Deus nos vê. E por isso Ele olha para nós agora com prazer, Ele olha para nós agora com alegria e isso traz paz à nossa alma. Outro benefício da justificação pela fé, o acesso à graça de Deus, é o que diz no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui nós vemos dois benefícios no mesmo versículo, né? No versículo 2, com licença. O acesso à graça e também a esperança da glória. Hoje nós temos o acesso à graça de Deus, mas no futuro também, nós olhamos para o futuro e vemos com esperança que nós um dia estaremos na glória com Deus para sempre. Mais um benefício da justificação pela fé. E agora Paulo continua falando a respeito das tribulações que nós passamos aqui no mundo. E ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Irmãos, outro benefício da justificação é que nós temos a superação nas tribulações. Aquele que é justificado pela fé, quando ele passa por tribulação, ele não perde o ânimo, ele não fica desmoralizado. Ele pode ficar um pouco abatido, mas ele não duvida da graça de Deus, ele não duvida da sua salvação, ele não duvida do amor de Deus, porque ele sabe que ele já está justificado pela fé. Ele não está a pagar algum pecado, ou a sofrer o castigo de alguma coisa que ele fez. Não. A pessoa que é justificada pela fé, ela sabe que está segura nas mãos de Deus. E quando vem o sofrimento, quando vem a tribulação, essas circunstâncias colaboram para que ela se fortaleça na sua fé, para que ela amadureça, como diz aí, né? Sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. Quanto mais nós temos experiência da presença, da ajuda de Deus nas nossas tribulações, quanto mais nós temos a experiência da paz de Deus no meio das tribulações, mais fortes nós ficaremos. E esta é uma das bênçãos, um dos benefícios, um dos frutos da justificação pela fé. O que mais? Aqui nós temos mais a certeza do amor de Deus. Nós não podemos mais duvidar de Deus. Quando somos justificados pela fé, nós não vamos mais duvidar do amor de Deus. Por quê? O que diz no versículo 5 a 9. Se Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores, estávamos totalmente afastados de Deus, se Ele morreu por nós, Ele pode nos manter salvos até o dia do juízo. É o que diz versículo 8 e 9, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, se Ele já nos amava e morreu por nós, agora que somos justificados pelo seu sangue, Ele há de nos levar a salvos até o dia do juízo, ou esse dia... o dia da ira de Deus, né? Que será no juízo final. E outro fruto da justificação é a reconciliação. Versículos 10 e 11.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, olha o muito mais aqui novamente, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, se ele morreu por nós quando éramos seus inimigos, o que é que ele não fará por nós hoje, que somos seus amigos, que fomos transformados de inimigos em amigos através da justificação pela fé? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus, irmãos. Esse texto, esse trecho que nós estamos estudando hoje é algo maravilhoso que enche o nosso coração de alegria, porque nos dá muita certeza, muita convicção. Aquele crente que fica, não sei se eu vou mesmo, né? Se eu sou salvo, se não sou, não sei se Deus se agrada de mim ou não. Irmãos, a doutrina da justificação pela fé, se você crê e confia nessa doutrina, você não tem por que ser um crente duvidoso, né? Um crente mais ou menos, não. Você tem todos os motivos em Jesus para se alegrar, para se regozijar, para ter toda a certeza, né? Todas as convicções necessárias para ser um crente vitorioso. Agora, para terminar o nosso tempo de estudo de hoje, nós vamos olhar nos versículos 12 até o final do capítulo 5, 12 a 21. Aqui é feita uma comparação ou uma analogia entre Jesus e Adão. Adão sendo o primeiro homem, através dele veio o pecado no mundo, através de um único ato de Adão, o pecado entrou no mundo, e Jesus, através de um único ato de Jesus, a sua morte na cruz, ele pode desfazer, ou ele pode realmente desfazer aquilo que foi feito através do primeiro Adão. E por isso Jesus é chamado do segundo Adão. Com o pecado de Adão, a morte veio sobre todos os homens e os sujeitou ao seu reino. Com o pecado de Adão, todos os que nasceram e que nascem até hoje estão sujeitos ao reino do pecado, sujeitos ao reino da morte, porque o salário do pecado é a morte, é aquilo que se recebe. E nos versículos 12, 13, 14 e 15, o que diz ali? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E também no versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, claramente nós vemos aqui o reino, o reinado da morte que veio através de Adão. A morte reinou até vir o Senhor Jesus Cristo. Mas o reinado da vida chegou também no tempo determinado que Deus havia escolhido, o reinado
da vida está entre nós. Versículo 21. Versículo 20. Quando a lei veio com Moisés, o pecado ficou mais visível e pior. Então, como nós já vimos, a lei, ela não pode remover o pecado, né? Ela avulta o pecado, ela faz com que o pecado possa realmente se tornar mais visível e, por isso, mais venenoso. Mas, versículo 21, mas quando Cristo veio, a graça triunfou sobre o pecado, resultando em vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Realmente, quando Cristo veio, a graça triunfou sobre o pecado, resultando em vida eterna. E essa vida é a vida que é oferecida por Jesus. Querido que está ouvindo, que está estudando essa carta aos Romanos, você tem certeza que você já se arrependeu dos seus pecados e que você já foi revestido com a justiça de Jesus? Você já confessou os seus pecados? Você já recebeu realmente a Jesus como seu Salvador e Senhor? Pense nisso. Nós sabemos de muitos alunos que foram para seminários e escolas bíblicas sem terem tido um encontro verdadeiro com Jesus. Não deixe que a vergonha ou qualquer outra coisa o impeça de ter um encontro verdadeiro com Jesus, se você ainda não teve. E se você já teve esse encontro verdadeiro com Jesus, que a sua vida de agora em diante, depois de estudar essa doutrina da justificação pela fé, seja muito mais rica, que a sua paz com Deus seja muito maior e que a sua certeza da presença e do amor de Deus nas suas tribulações e sofrimentos seja algo que te traga muita paz e muita esperança e não te deixe desanimado ou desmoralizado. Irmãos, que Deus o abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós acabamos de estudar essa doutrina maravilhosa da justificação pela fé. E, ó Deus, nós te agradecemos, nós nem temos palavras, ó Pai, para dizermos o quanto nos alegramos no Senhor, por o Senhor ter providenciado para nós a justiça de Jesus Cristo, para que pudéssemos agora estar diante do Senhor, diante do teu trono, com toda ousadia, falando com o Senhor, sabendo que estamos vestidos com a justiça de Jesus e não a nossa justiça própria, porque ela não é suficiente para nos fazer adequados para estarmos na tua presença. Ó Deus, nós te amamos, nós te adoramos e queremos mais uma vez nos entregar a ti para que o Senhor seja tudo em nós, para que o Senhor tenha tudo de nós, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas transformadas, através da justificação pela fé. E oramos assim através do nosso Salvador Jesus, o justo e justificador daquele que crê. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a cada um e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.